Existe um tipo de erro que parece pequeno no momento em que acontece, quase elegante até. Ele costuma vir disfarçado de bom senso, de pragmatismo, de eu só preciso decidir isso agora. E é exatamente por isso que ele se repete tanto. A cena é comum. Alguém abre o aplicativo do banco, olha o limite, faz uma conta rápida e pensa: dá. O parcelamento vira uma escolha isolada. A troca do celular vira uma escolha isolada. O convite para entrar em um negócio imperdível vira uma escolha isolada. O pedido de desculpas que não foi feito vira uma escolha isolada. O dia em que a pessoa não treinou vira uma escolha isolada. E quando nada explode de imediato, vem a sensação perigosa de que foi uma decisão neutra, como se decisões fossem pontos soltos e não fios. Só que a vida não cobra por pontos, a vida cobra por padrões. O problema nunca foi errar uma vez. O problema é construir, sem perceber, um sistema que facilita o erro. E quase ninguém olha para isso porque sistemas não fazem barulho. Sistemas não te dão um susto. Eles só te colocam numa direção. E direções, quando são silenciosas, parecem inofensivas. Há um momento em que a mente humana prefere acreditar que tudo está sob controle, porque o impacto ainda não apareceu. Ela chama isso de flexibilidade, chama de aproveitar, chama de só hoje. E quando a conta chega, chama de azar, de fase ruim, de as pessoas mudaram. Qualquer coisa, menos o nome verdadeiro: repetição. O curioso é que a maioria das pessoas não vive o resultado de uma decisão específica. Vive o resultado de um tipo de decisão que virou hábito, um jeito de reagir, um jeito de pensar, uma estrutura interna. E é aqui que a referência de um homem como Charlie Munger começa a fazer sentido, não como figura central, mas como lente. Porque em muitos dos episódios mais importantes da vida dele, o ponto não foi a escolha final. Foi o sistema que ele construiu para escolher. O sistema que o impedia de precisar ser genial o tempo todo. O sistema que reduzia os lugares onde a mente mente para si mesma. Com o tempo, dá para notar que pessoas realmente maduras não tentam tomar decisões perfeitas. Elas tentam evitar decisões previsivelmente ruins, repetidas vezes. Elas tentam reduzir a exposição ao próprio auto-engano. E isso muda tudo. Pensa numa situação bem comum. Uma pessoa recebe uma proposta de trabalho. Salário bom, nome forte, promessa de crescimento. Parece uma escolha pontual, aceitar ou não aceitar. Só que o que está escondido ali não é uma decisão, é um sistema inteiro. O sistema de horas que isso vai consumir. O sistema de quem vai ser a pessoa que ela convive todo dia. O sistema de hábitos que ela vai perder. O sistema de estresse que ela vai normalizar. O sistema de incentivos que vai moldar o comportamento dela sem pedir permissão. E principalmente o sistema de identidade que vai ser formado a partir disso. Se ela analisa como decisão isolada, ela pergunta: é uma boa oportunidade? Se ela analisa como sistema, ela pergunta: isso me transforma em quê repetidamente? O mesmo vale para dinheiro. Uma compra não arruína ninguém, mas um sistema de consumo emocional arruína. Um investimento ruim não destrói uma vida, mas um sistema de apostas disfarçadas de investimento destrói. Uma conversa mal conduzida não implode uma relação, mas um sistema de orgulho, silêncio e competição implode. E é por isso que, quando alguém se acostuma a analisar decisões isoladas, a pessoa começa a viver como se cada escolha fosse uma exceção. E o cérebro ama exceções, porque exceções não exigem mudança. Exceções só exigem justificativa. Só dessa vez. E a justificativa é o combustível do sistema. Há uma palavra que parece grande demais, mas descreve perfeitamente essa dinâmica: incentivo. Munger insistia nisso, como quem insiste numa lei da gravidade. Incentivos não são um detalhe. Incentivos são uma força. Eles moldam comportamento. Eles fabricam cegueira. Eles tornam certas coisas inevitáveis. Quando alguém toma uma decisão isolada, costuma olhar para a intenção. Eu não tive má intenção. Eu só queria ajudar. Eu só queria aproveitar. Quando alguém olha para sistemas, a pergunta muda. O que esse incentivo vai produzir em mim, nos outros, no ambiente? Se isso se repetir, e de repente o mundo fica mais claro e mais duro, porque sistemas não ligam para o que você quis dizer. Pensa em empresas. É talvez o lugar onde esse erro aparece com mais nitidez, porque o tempo amplifica tudo. Uma empresa cria um bônus agressivo de vendas. Isoladamente, parece justo. Premiar quem vende mais. Só que o sistema criado ali pode, com o tempo, produzir vendedores que prometem o que não existe.
empurram o que não serve, distorcem números, queimam reputação, treinam o cliente a desconfiar e transformam a cultura numa disputa interna por comissão. No começo, só aumentou a receita. Depois aumentou o cinismo. Mais tarde aumentou o risco. E quando a empresa percebe, ela não tem um problema de vendas. Ela tem um sistema moral quebrado. Isso não é teoria. Isso acontece o tempo todo. E acontece com pessoas, o que é ainda mais íntimo. Há um dilema interno que acompanha quase toda decisão importante. A vontade de resolver rápido. Resolver rápido dá alívio. E o alívio parece vitória. Só que muitas vezes, o alívio é só fuga do desconforto de pensar. Quando alguém decide rápido, ela sente que está no controle. Quando alguém decide devagar, ela corre o risco de sentir a ansiedade de não ter resposta. E a ansiedade é um tipo de dor. Então, o cérebro oferece um acordo. Decide agora e eu te dou paz. Só que essa paz tem juros, e os juros são pagos no longo prazo em forma de padrão repetido. É por isso que pessoas que amadurecem de verdade começam a se preocupar menos com o certo e mais com o repetível. Uma decisão isolada pode ser brilhante por sorte. Um sistema repetível exige estrutura. E estrutura é o que diferencia alguém que acerta às vezes de alguém que, mesmo errando, não se destrói. Há um episódio antigo lá no começo da jornada de Munger que ilustra isso de um jeito que vale mais do que qualquer frase bonita. Ele começou, como muitos, atraído por pechinchas, comprar barato, encontrar oportunidade escondida. A mente gosta disso porque parece inteligência. Parece que você está vendo o que ninguém viu. Só que existe um vício secreto nesse estilo. Ele treina você a tolerar negócios medíocres só porque estão com desconto. Ele te faz conviver com fricção, te faz gastar energia consertando o que nasceu ruim, te faz acreditar que sofrimento é parte do jogo. E com o tempo você vira uma pessoa que confunde dificuldade com mérito. O que mudou a trajetória não foi uma decisão isolada do tipo, agora vou ser diferente. O que mudou foi um ajuste de sistema mental. Parar de procurar o barato e começar a procurar o bom. E aceitar pagar por isso. Isso parece simples. É quase ofensivo de tão simples. Mas é um golpe na psicologia humana porque pagar caro dói no ego. Dói na sensação de esperteza. Você sente que está perdendo algo na hora da compra. Só que o sistema funciona melhor. Porque um bom negócio com um bom modelo, com uma boa cultura, com uma boa marca, tende a exigir menos resgate, menos correção, menos torcer para dar certo. E existe um ponto específico nessa mudança que ficou famoso justamente por ser o oposto do pensamento comum. O momento em que Munger ajudou a empurrar Berkshire para a direção de negócios de qualidade, mesmo que isso significasse abandonar a fantasia do barato como identidade. Um exemplo emblemático disso foi a compra de uma empresa simples, quase banal à primeira vista. Uma fabricante de doces e chocolates com uma marca forte, clientes fiéis e um poder silencioso, poder de preço. O olhar comum diria, doces? O olhar de longo prazo perguntaria, que tipo de sistema esse negócio imprime no caixa ano após ano? A história é mais interessante pelo que ela mostra do que pelo que ela conta. Não é sobre chocolate. É sobre aprender a reconhecer um sistema de retorno. Um negócio com marca forte, com lealdade, com repetição de compra, cria um efeito estranho. Ele não precisa convencer todo dia. Ele não precisa vencer a concorrência no grito. Ele não precisa implorar por atenção. Ele vive dentro do hábito das pessoas. E hábitos são um tipo de monopólio íntimo. Quando alguém olha para uma decisão isolada, pensa, o preço está caro. Quando alguém olha para o sistema, pensa, esse preço é o pedágio para entrar num motor que se retroalimenta. E há um momento em que fica claro. A maioria das pessoas quer pagar barato por motores caros. Quer comprar qualidade com mentalidade de desconto. Quer colher longo prazo com cérebro de curto prazo. Não funciona. O que Munger parecia insistir, sem romantizar, era algo mais próximo de uma disciplina. Se você quer um resultado de longo prazo, você precisa de um sistema que te obrigue a fazer escolhas que o curto prazo detesta. E isso vale para qualquer coisa, não só investimento. A pessoa que quer saúde e pensa em decisões isoladas pergunta, eu como isso hoje ou não? A pessoa que pensa em sistema pergunta, eu estou construindo uma casa onde a comida certa é a opção fácil ou eu dependo da força de vontade todo dia? A pessoa que quer estabilidade financeira e pensa em decisões isoladas pergunta, eu gasto isso agora ou guardo?
A pessoa que pensa em sistema pergunta: meu dinheiro tem um caminho automático para sair da minha mão antes que eu negocie comigo mesmo? Porque negociar com você mesmo todos os dias é um jogo manipulado. A parte de você que quer conforto é excelente em retórica. Ela sempre vai encontrar uma narrativa. E é aqui que entra uma das coisas mais desconfortáveis que Munger repetia: a ideia de evitar estupidez. Não é uma frase engraçada quando você percebe o que ela implica. Ela implica aceitar que você não será sábio o tempo todo. Ela implica construir um sistema para impedir que seus piores dias decidam o seu destino. Ela implica uma humildade que muita gente confunde com pessimismo, mas que, na verdade, é respeito pela própria natureza humana. A maioria das pessoas tenta construir a vida com base no melhor estado mental que elas já tiveram. Aquele dia produtivo, aquele dia motivado, aquele dia calmo. Só que a vida real não é feita desse dia. A vida real é feita de dias cansados, dias inseguros, dias irritados, dias ansiosos, dias com o ego ferido. E um sistema bom não depende de um herói interno. Um sistema bom depende de guardrails, de limites, de fricção nos lugares certos. Há uma parte quase triste nisso, mas também libertadora. Você não precisa ser um monumento de autocontrole. Você precisa parar de facilitar sua própria queda. Se alguém para por alguns segundos e olha para trás com honestidade, percebe um padrão. As grandes perdas vieram quando a pessoa achou que, dessa vez, ela podia ignorar o que ela já sabia. E o mais estranho é que, na hora, parecia razoável. Essa é a assinatura do auto-engano. A história contada soa inteligente. A pessoa não diz, vou me sabotar. Ela diz, eu mereço. E merecer vira um sistema de justificativa. É por isso que, para Munger, modelos mentais importavam tanto. Não porque ele gostasse de teoria, mas porque teoria boa te dá um conjunto de perguntas que você faz antes da história ficar bonita demais. Um modelo mental é, no fundo, uma forma de não ser hipnotizado pela narrativa do momento. E uma coisa que aparece de maneira recorrente, na maneira como ele pensava, é a recusa de olhar para eventos isolados, sem olhar para o contexto que os produz. Ele não queria entender apenas o que aconteceu. Queria entender o que tende a acontecer quando isso se repete sob esses incentivos. Quando alguém olha para um investimento e pergunta, vai subir ou vai cair? Essa pessoa está presa no evento. Quando alguém pergunta, que tipo de negócio isso é e que forças empurram esse negócio com o tempo? Essa pessoa está olhando para o sistema. E sistemas têm propriedades diferentes de eventos. Sistemas têm inércia. Sistemas têm feedback. Sistemas têm pontos de ruptura. Sistemas têm efeitos colaterais. Um exemplo simples: endividamento. Um empréstimo isolado pode parecer gerenciável. Uma parcela cabe no bolso. Uma justificativa cabe na cabeça. Só que a pergunta não é cabe. A pergunta é, que tipo de vida eu estou criando quando eu transformo o meu futuro em um depósito para o meu presente? Porque esse é o sistema real do endividamento. Você treina seu presente a não pagar o preço completo das coisas. E quando você treina isso por tempo suficiente, você vira uma pessoa que acha natural comprar agora e sofrer depois. O sofrimento vira ruído de fundo. E aí um dia acontece algo banal. Um imprevisto, uma mudança, um atraso. Nada dramático. E a estrutura desaba. Não por causa do evento, por causa do sistema. É difícil aceitar isso porque nosso ego ama causas pontuais. Ama vilões específicos. Ama a ideia de que a vida muda com uma decisão heróica. Mas amadurecimento é perceber que a vida muda com repetição. É por isso que, quando Munger falava sobre paciência, aquilo não era um elogio moral. Era um reconhecimento mecânico. Paciência para ele era parte do sistema, porque, em mercados, a impaciência é um imposto. Você paga para aliviar a ansiedade. E em vida pessoal a impaciência também cobra. Você paga com relações apressadas, com decisões apressadas, com palavras ditas cedo demais, com promessas feitas para encerrar uma conversa. A pressa é um tranquilizante. E tranquilizantes têm efeitos colaterais. Existe um tipo de dor que é boa, a dor de sustentar o ainda não. A maioria das pessoas tenta eliminar essa dor o mais rápido possível, e ao fazer isso, elas eliminam também a possibilidade de escolhas melhores. Um episódio que volta e meia aparece quando se fala de Munger, e que conversa muito com essa ideia, é a forma como ele se ligou a empresas que tinham um modelo de recorrência e cultura forte, como no caso de um grande varejista com clube de membros. À primeira vista, o clube de membros é só uma taxa anual. Isoladamente, parece uma barreira para o cliente, e é aqui que o pensamento comum pararia.
Mas como sistema, aquilo faz algo poderoso. Ele cria alinhamento, cria previsibilidade, cria um incentivo para a empresa tratar o cliente como alguém que volta, não como alguém que será explorado uma vez. O resultado não é um ano bom. O resultado é uma cultura inteira que se molda para manter a confiança. E confiança, quando repetida, vira vantagem. Isso não aparece na planilha do mês. Aparece no caráter da empresa ao longo do tempo. E é por isso que quem pensa por sistemas começa a procurar sinais que não estão no barulho. Começa a se interessar por coisas como a empresa trata pessoas quando ninguém está olhando, como ela reage quando erra, como ela lida com o próprio sucesso, como ela resiste ao incentivo de aumentar lucro no curto prazo, destruindo a base. A mesma pergunta vale para pessoas. Como alguém trata o próprio corpo quando ninguém está olhando? Como alguém trata o dinheiro quando ninguém está olhando? Como alguém trata a palavra dada quando ninguém está olhando? O que está por trás disso não é moralismo, é sistema, é identidade. E identidade é repetição com um nome bonito. A maioria das pessoas tenta se definir por decisões isoladas. Eu sou alguém que fez isso. Eu sou alguém que conquistou aquilo. Eu sou alguém que errou nisso. Mas o que define uma vida é aquilo que a pessoa faz sem precisar pensar muito. O automático. E o automático é sempre um sistema. Há um momento em que isso fica quase desconfortável, porque a pergunta muda de lugar. Em vez de "o que eu devo escolher?", vira "o que eu estou treinando em mim?". Treinar é uma palavra boa aqui, porque sistemas são treinamentos invisíveis. Você treina seu cérebro a buscar prazer rápido. Você treina seu cérebro a evitar conversas difíceis. Você treina seu cérebro a consumir para anestesiar. Você treina seu cérebro a se comparar. E depois você se surpreende quando seu cérebro faz exatamente isso, repetidamente. Munger falava muito sobre inveja de um jeito que parece duro, mas é lúcido. Inveja não é só um sentimento feio. É um sistema mental que transforma a vida em competição constante, mesmo quando ninguém está competindo com você. A pessoa invejosa não perde uma vez. Ela perde todo dia. Porque ela criou um sistema onde a referência de felicidade está sempre fora dela, sempre mudando, sempre inalcançável. E isso molda decisões. Ela compra para provar algo. Ela escolhe caminhos para ser vista. Ela entra em relações por status emocional. Ela trabalha por validação. Ela investe por narrativa social. Uma decisão isolada pode parecer normal. O sistema por trás é que destrói. E é por isso que, quando alguém tenta mudar de vida, muitas vezes tenta mudar decisões pontuais, sem mudar o sistema que produz as decisões. A pessoa diz, vou economizar. Mas continua num ambiente onde o padrão é gastar. Continua cercada por gatilhos. Continua sem automatização. Continua sem limites. Continua sem clareza. E então ela falha e conclui. Eu não tenho disciplina. Não é falta de disciplina. É excesso de improviso. Improviso é caro no longo prazo. E isso é uma ideia que aparece de forma quase silenciosa em muitos momentos da vida de Munger. Ele parecia buscar formas de reduzir o improviso. Reduzir a dependência do humor. Reduzir a dependência da emoção. Reduzir a chance de tomar decisões importantes no calor de uma narrativa. Por isso tantos modelos mentais. Por isso tanta insistência em incentivos. Por isso a frase de inverter a pergunta. Por isso o hábito de perguntar, como isso pode dar errado? Em vez de, como isso pode dar certo? Não é pessimismo, é engenharia. É construir uma ponte pensando no vento. Há um tipo de decisão que, quando você olha de perto, quase sempre é uma tentação de curto prazo, vender cedo demais o que está funcionando. Isso acontece em investimentos, mas acontece em tudo. A pessoa encontra algo bom, um hábito, um relacionamento, um trabalho, um projeto, e quando aquilo começa a gerar resultado, ela tenta extrair demais, rápido demais. Ela aumenta o ritmo até quebrar. Ela exige do relacionamento uma intensidade que ele não sustenta. Ela transforma um projeto em obrigação e mata a alegria. Ela troca consistência por intensidade, porque intensidade parece progresso. Só que intensidade é um evento, consistência é um sistema. E sistemas vencem eventos porque o tempo é parcial a favor deles. Essa é uma das coisas que o mercado ensina com crueldade. O tempo premia o que é sustentável e humilha o que é só empolgação. E aqui entra uma camada que muita gente ignora. A diferença entre ser inteligente e ter um sistema que te protege. Uma pessoa pode ser inteligente
e ainda assim tomar decisões ruins repetidas vezes se o sistema interno dela for frágil. Pode ser a inteligência usada para justificar. Pode ser a inteligência usada para explicar o erro. Pode ser a inteligência usada para manter o ego intacto. Munger era conhecido por um tipo de franqueza que, às vezes, soava impiedosa. Mas, em essência, era uma tentativa de cortar a narrativa antes que ela crescesse. Porque narrativa, quando cresce demais, vira destino. E existem narrativas que são particularmente perigosas, porque são socialmente aplaudidas. A narrativa do ataque agora, a narrativa do não perca tempo, a narrativa do você só vive uma vez. Elas têm um efeito. Elas reduzem o mundo a decisões isoladas. Elas fazem parecer que a vida é uma sequência de impulsos corajosos. Só que coragem sem sistema é só uma forma elegante de impulsividade. E impulsividade é o jeito mais rápido de transformar potencial em arrependimento. Quando alguém aprende a pensar em sistemas, começa a notar algo quase invisível. A maioria das escolhas realmente importantes não parece importante na hora. Elas parecem pequenas, repetíveis, quase chatas. É a decisão de dormir numa hora razoável por meses, não por um dia. É a decisão de não falar algo que machuca, repetidas vezes. É a decisão de ler um pouco, mesmo sem vontade, por anos. É a decisão de viver abaixo do padrão de renda, por tempo suficiente para construir liberdade. Isso não tem glamour. E por não ter glamour, muita gente não faz. Mas isso cria um tipo de vida que não depende de sorte. Há um silêncio específico que acompanha essa percepção. Perceber que a vida que você tem hoje é, em grande parte, o produto do que você repetiu, não do que você sonhou. E se isso é verdade, então também é verdade o contrário. A vida que você terá é, em grande parte, o produto do que você repetir a partir de agora. Não como motivação, como mecanismo. O ciclo é simples, mas exige honestidade. Uma situação aparece. Pode ser uma tentação, um medo, uma oportunidade, um conflito. Por dentro nasce um dilema. A mente quer alívio ou quer coerência. Quer evitar desconforto ou quer preservar futuro. Aí surge uma forma diferente de pensar, que quase sempre envolve uma pergunta sobre repetição. Se eu fizer isso de novo e de novo, onde eu chego? Então vem a decisão, ou a não decisão, que é uma decisão disfarçada. E o tempo entrega a consequência, às vezes devagar, às vezes rápido, às vezes em parcelas invisíveis. Por fim, vem o aprendizado, se a pessoa tiver humildade para enxergar o padrão e não inventar desculpas. E então, o ciclo recomeça. A diferença entre quem amadurece e quem só envelhece está no que a pessoa faz com o aprendizado. Quem só envelhece coleciona justificativas. Quem amadurece ajusta o sistema. E ajustar o sistema quase sempre significa mexer em 3 coisas: ambiente, incentivos e fricção. Ambiente é onde você vive e com quem você vive. É o que você vê todo dia. É o que é normal ao seu redor. Incentivos são as recompensas e punições, explícitas ou escondidas, que moldam seu comportamento. Fricção é o quanto uma ação é fácil ou difícil de repetir. Se você quer parar de gastar, mas manter o cartão na mão e o gatilho no bolso, o sistema vence. Se você quer ler mais, mas depende de vontade, o sistema vence. Se você quer investir com calma, mas consome barulho todo dia, o sistema vence. O que Munger parecia fazer de forma quase obsessiva era construir fricção contra a estupidez e reduzir fricção para o que ele acreditava que funcionava. E isso tem um efeito. Você não precisa lutar toda vez. Você não precisa negociar toda vez. Você não precisa ser virtuoso toda vez. Você só precisa viver dentro de um sistema bem desenhado. E quando isso funciona, algo muda dentro da pessoa. Ela para de se orgulhar de escolhas pontuais e começa a se orgulhar de não precisar de drama para viver bem. O drama é sedutor, porque ele dá a sensação de que a vida está acontecendo, que você está vivendo intensamente. Mas no longo prazo, drama é só instabilidade. E instabilidade é o inimigo silencioso de qualquer construção. Uma vida boa não precisa ser uma vida barulhenta. Ela precisa ser uma vida com bons sistemas. Isso não significa rigidez, significa direção. Significa que quando o caos chega, e ele chega, você não é definido pelo pior dia do ano. Você é sustentado pelo que você repetiu nos outros dias. Existe uma imagem mental simples que ajuda a enxergar isso. Imagine 2 pessoas caminhando na mesma direção, mas com um desvio mínimo, quase imperceptível, de alguns graus. No primeiro dia, elas parecem lado a lado. Na primeira semana,
a diferença ainda é pequena. No primeiro mês, alguém nota um pouco. No primeiro ano, elas estão em lugares completamente diferentes. A vida é isso. Só que ninguém sente o desvio quando ele começa. E é por isso que decisões isoladas enganam. Elas parecem pequenas demais para importar. O sistema é que importa. E há um momento em que a pessoa entende, com uma clareza quase amarga. O futuro não é um lugar misterioso. É um endereço construído por repetição. Quando Munger falava, por exemplo, sobre esperar por oportunidades raras, aquelas situações em que a probabilidade está claramente a seu favor. Ele não estava vendendo paciência como virtude. Ele estava descrevendo um sistema de sobrevivência intelectual. Porque a maioria dos erros graves não acontece por falta de oportunidade. Acontece por ansiedade. A pessoa quer fazer algo só para sentir que está fazendo. Quer operar só para sentir controle. Quer mudar tudo só para sentir movimento. E movimento, de novo, é evento. Direção é sistema. Isso vale para a carreira. Muita gente troca de caminho não porque o caminho é ruim, mas porque o começo é lento. E começo é sempre lento quando é real. Começo real exige repetição sem aplauso. Começo real exige aprender sem se sentir especial. Começo real exige continuar mesmo quando a identidade antiga tenta puxar você de volta. E se a pessoa não tem um sistema para sustentar a fase lenta, ela abandona. E chama isso de não era para mim. Mas, às vezes, era. Só não era para o sistema atual dela. E quando a pessoa aceita isso, ela para de pedir dicas e começa a fazer engenharia da própria vida. Ela começa a olhar para as decisões que se repetem e perguntar: qual é o motor aqui? O que está me empurrando? Às vezes o motor é medo. Às vezes é carência. Às vezes é comparação. Às vezes é ego. Às vezes é preguiça disfarçada de cansaço crônico. Às vezes é falta de clareza. E clareza é uma coisa que Munger parecia perseguir com certa brutalidade, talvez porque clareza mata fantasia. Fantasia é confortável. Ela mantém o ego intacto. Ela permite que você se veja como vítima elegante. Clareza exige responsabilidade. E responsabilidade é pesada. Só que responsabilidade é o que devolve liberdade. Porque quando você vê o sistema, você pode mexer no sistema. Quando você só vê eventos, você só reage. E reagir pode ocupar uma vida inteira. O final desse assunto não é uma conclusão fechada. É uma volta ao começo, com outro olhar. Aquela pessoa no aplicativo do banco, fazendo a conta rápida, dizendo dá. Aquele convite tentador, aquela compra, aquela resposta atravessada, aquele depois eu vejo, aquele só hoje, na hora parece pequeno. Mas a pergunta que muda uma vida não é isso é permitido, nem isso é comum, nem isso é justificável. A pergunta é, isso está virando um sistema? Porque se estiver, o preço não será cobrado hoje. Será cobrado em identidade, em direção, em vida. E quando alguém entende isso de verdade, começa a sentir uma mudança sutil. Menos pressa por resolver tudo, mais cuidado com o que se repete. Menos obsessão por acertar uma vez. Mais obsessão por não se destruir 1000 vezes. Menos fascínio por decisões heróicas. Mais respeito por rotinas silenciosas. E talvez seja isso que uma mente como a de Munger, observada de longe, parece dizer sem precisar convencer ninguém. O mundo não premia quem pensa em eventos. O mundo premia quem constrói sistemas que o tempo consegue carregar. E quando o silêncio volta, fica uma sensação estranha e calma. Não a calma de quem entendeu tudo, a calma de quem parou de procurar salvação em decisões isoladas e começou a enxergar a própria vida como aquilo que ela sempre foi, um conjunto de padrões repetidos em voz baixa até virarem destino.